Provem uma corrupção minha. Esse governo corrupto e medíocre do Brasil está tornando o pobre cada vez mais pobre, achatando a pirâmide, tornando as pessoas cada vez mais dependentes do Estado, tornando o Brasil um país aos moldes do que o Lula quer, um país socialista, comunista. O governo brasileiro enfrenta uma grave crise nas contas públicas, com risco até de colapso. O governo está aumentando o imposto com o objetivo de aumentar a arrecadação e fazer frente à expansão de gastos que tem acontecido nesse terceiro mandato do governo do presidente Lula. A economia do Brasil vai de mal a pior. Nós estamos com a maior taxa Selic da história. De novo, o governo Lula e o Ministério da Fazenda e a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, né? Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está surpreso com tudo isso que está acontecendo? Veja só, cada dia é um escândalo, cada dia é uma novidade ruim para o Brasil. É roubo do INSS, é taxa dos Estados Unidos, é corrupção. Provem uma corrupção minha. É aumento de imposto, é tanta coisa, é o Brasil afundando, é déficit, é estatais dando prejuízo, tudo isso no governo Lula. E quando se pergunta ao presidente o que é que está acontecendo, ele diz, não, nós herdamos isso do governo Bolsonaro. 3 anos de governo, mas tudo de ruim que acontece é culpa de Bolsonaro, é o governo Bolsonaro. E esse governo não tem culpa de nada. Você pode perguntar ao Fernando Haddad. Fernando Haddad, por que isso? Porque não, veja bem, porque Paulo Guedes, porque Bolsonaro, eles fizeram... É inacreditável. Se o Lula tivesse preocupado com o Brasil, ele ia dar o exemplo e não ia gastar tanto nosso dinheiro como a sua esposa gasta viajando o mundo em uma vida luxuosa com dinheiro dos nossos impostos. Lula assinou um decreto que aumenta os poderes de Janja. Pronto, agora vai para a Lua. Porque ela já tem poder oficial e extraoficial. Ela já viajava mais do que o próprio presidente da República, às nossas custas. E agora, Lula aumentou o poder de Janja. Então Lula não está preocupado com o Brasil, não. Essa narrativa não convence. E nós estamos vendo aí o prejuízo. Jornalistas sérios, porque ainda existem. Perdidos, mas tem. Ainda trazem fatos e notícias de que o Brasil está afundando. E quem ganhar em 2026 vai pegar uma bomba chiando. Essa aqui é a verdade. Não vai pegar um superávit, o Brasil voando, não. Vai pegar um Brasil quebrado, sem guerra, sem pandemia, sem nada. Apenas com o Lula na presidência, com a irresponsabilidade do Fernando Haddad e com a esposa do Lula, a Janja, gastando dinheiro de rolo. Essa aqui é a verdade. Eu vou deixar aqui alguns jornalistas sérios falando sobre esse assunto e vocês vão ver. E investigue você, escute. Analise se eles estão mentindo ou se estão falando a verdade. Se eles não estão retratando o que está passando no Brasil nesse exato momento. Bora assistir alguns vídeos aqui, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Somos um canal de direita, queremos trazer a verdade. Estamos começando, mas eu tenho certeza que é de pequeno que se faz o grande, né? Vamos dando um passo de cada vez e aos poucos nós vamos chegar lá. Se quiser fazer parte dessa família, inscreva, ative o sininho de notificações e bora escutar aqui algumas verdades que o Lula não quer que o Brasil saiba. Olha só. Esse governo corrupto e medíocre do Brasil está tornando o pobre cada vez mais pobre, achatando a pirâmide, tornando as pessoas cada vez mais dependentes do Estado, tornando o Brasil um país aos moldes do que o Lula quer, um país socialista, comunista. E o que é pior, apoiado por gente que vai pedir o seu voto no ano que vem. E é isso que a esquerda é especialista. Quando não mente, eles dão notícia pela metade. Então vamos lá. O Brasil, até 2014, ou seja, depois de 2 governos Lula, estava na fome, sim. Era um país que passava fome. Quem tirou o Brasil do mapa da fome foi a Dilma, em 2014. Foi a primeira vez que o Brasil saiu do mapa da fome. Ele retornou em 2021 por causa da pandemia, porque caiu a renda individual dos brasileiros. Isso não tem nada a ver com saco de arroz, com farinha, com pacote de massa. Tem nada a ver com fome. Isso é uma bobagem da FAO lá, que eles usam para fazer gracinha. E os governos se aproveitam. E quando é de esquerda, então, transforma em bandeira. Em 2022, o Brasil já tinha saído, porque os cálculos são feitos por triênio. Então, 22, 23, 24. Eles anunciaram que o Brasil, desde 22, está fora. Não é que saiu em 24 ou 25, não. Desde 22 está fora. E quando a notícia é dada pela metade, você fica com a sensação de que esse governo corrupto e medíocre do Brasil faz alguma coisa pelo pobre. Não. Você viu a Globo News falando esse assunto, você viu a UOL, você viu a CNN falando dessa forma, você não escuta isso em canto nenhum. O que você escuta eles dizendo é que saiu do mapa da fome. Ou seja, não existe ninguém agora, nesse exato momento, não existe ninguém no Brasil
que não tenha tomado seu café da manhã, não tenha almoçado e não tenha jantado. Todo brasileiro para Lula está fazendo as suas 3 refeições. Eu não sei de onde foi que eles tiraram essa ideia, essa estatística. Eles visitaram pessoa por pessoa, 213 milhões de brasileiros. Ele viu a vida de cada uma para tirar esse diagnóstico. Eu não acredito nessa narrativa. Isso é mentira. Isso é apenas para cativar as pessoas para dizer, ó, eu fiz. Eu sou o pai dos pobres. Eu tirei o povo da miséria. Não tirou não, porque nós estamos pagando impostos exorbitantes nas alturas. Quando nós pagamos muito imposto, a tendência é que falte alimento dentro de casa, porque o dinheiro já está perdendo seu poder de compra. A pessoa que fazia umas compras com 500 já não faz mais. Então ele disse que tirou o Brasil do mapa da fome, aumentando imposto, sendo que o Brasil está totalmente endividado, as pessoas endividadas, com nome sujo. Um salário não dá para nada, tem que ter bico, tem que fazer bico, tem que ter uma segunda alternativa, porque um salário, ninguém se sustenta com salário mínimo. Não, mas o que importa é que o Lula venceu. Olha só isso aqui, olha só essa pancada nesse pai da mentira que é o Lula. Olha só. Lula garantiu que ninguém passava fome no Brasil quando ele deixou o governo em 2010. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando deixei a presidência. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem. O meu país foi destruído em 6 anos. Se destruiu em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. O Lula, ele sai viajando no mundo só falando de tudo de ruim do Brasil. Ele sai viajando no mundo dizendo nós tivemos um golpe, o Brasil estava na miséria, na fome, o Brasil estava quebrado. Ele sai falando isso para que os presidentes, as pessoas, as autoridades de outros países olhem para Lula como a única solução para o Brasil. Então ele sai pelo mundo inteiro falando sobre isso. Voltei à presidência e o Brasil estava no mapa da fome, 33 milhões. Eu não confio nessas pesquisas, não acredito nessas pesquisas, porque elas são tendenciosas. É o meu ponto de vista. Se você acredita, tá tudo bem, cada um tem seu ponto de vista. Eu sou incrédulo com relação a isso. No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desmentem a fala do presidente. Em 2010, havia pouco mais de 11 milhões de pessoas que não tinham o que comer no país. Além dos que passavam fome, o IBGE constatou que pouco mais de 65 milhões de brasileiros tinham alguma dificuldade para se alimentar. E nós já exibimos aqui no programa Oeste Sem Filtro, mas vale sempre resgatar a confissão do atual presidente, que já admitiu que inventava números sobre a miséria no país no exterior. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando o número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando o número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Se mostrar esse vídeo para o Lula, ele vai dizer que isso é fake news, isso é a inteligência artificial. É por isso que eles querem regular as redes sociais, porque se nós mostrar esses fatos de que saiu da boca do próprio Lula, ele vai dizer, não, inventaram isso aí. Já vai no Supremo Tribunal Federal para mandar caçar esses vídeos e tirar do ar. É isso que eles querem fazer. É por isso que a internet, ela desvendou, ela descobriu. É por isso que tem uma preocupação muito grande desse governo em querer fazer a regulamentação. E o Lula mesmo disse, vou regulamentar custe o que custar. Por isso que ele não quer a liberdade de imprensa, liberdade de expressão.
Ele não quer que as pessoas tenham informação, acesso à internet. Se nós não tivéssemos acesso à internet hoje, nós estaríamos todos acreditando no que a Globo News, no que a UOL, no que a CNN, no que a grande imprensa está falando. Principalmente a Globo, que é a que domina, né? É a que tem mais capacidade de alcançar mais pessoas com a desinformação. Infelizmente, essa é a realidade. Mas ainda bem que a internet nos mostra esses fatos e eu venho aqui para transmitir para você, pedindo que você compartilhe para que outras pessoas tenham acesso também a essas informações, porque isso é muito importante para nós desmascarar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, se é contradição, se é IA, né? É fato, isso é verdade, isso aqui, ó. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse durante um painel no Fórum Econômico Mundial que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. O número é mais da metade da população do Brasil. Vamos acompanhar novamente esse trecho. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Ou seja, o estrago... Inacreditável. Agora o Samidana. O Samidana, ele é independente também, não tem rabo preso com o governo. E ele também fala sobre o estrago que esse governo está fazendo com a economia. Bora escutar e ver o comentário também do Samidana com relação a isso. Que um governo fez é igual de uma pandemia. Hoje é dia do café, mas os brasileiros estão agora parando de tomar café. Não tem picanha, não tem café. Você falou ontem, você passa no supermercado com tranquilidade. Não, a gente está sem poder de compra, o nosso dinheiro está desvalorizado, está ferrado. Tem uma dívida gigante. Sim. E a gente não está cuidando da dívida e está gastando cada vez mais. E é isso aí, é um cartão de crédito sem limites que vai estourar daqui a pouco. Para corroborar Giro de notícias. tudo isso que eu falo, agora eu tenho um gráfico e eu vou pedir para que professor Samidana, bota o gráfico no ar. Pornográfico. Põe na tela. Esse gráfico que me mandaram per manhã, procede essa informação? Inclusive, assim, aí o Olha que pra quem tá assustador, 8 milhões de empresas inadimplentes, que é o recorde desde o início da bagaça. Não é só devendo, é quando... Porque assim, se você faz uma dívida no financiamento, você não está inadimplente. Isso. O problema, você vira inadimplente... Não, dever 3 meses. Quando você... 3 você meses paga, é inadimplente. 3 meses, então. Estou estimando aqui umas 24 mil empresas no Brasil e está falando que uma cada três. Sim. Então, se todo mundo tivesse empresa aqui, 2 em média já estavam inadimplente. Tá que paróquia. Inadimplente. E também, nessa linha, teve um outro dado, que é o crescimento de pedidos de recuperação judicial. Certo. Assustador, Houve né? um crescimento de 30%. A gente tem 565 solicitações, é o maior número desde a pandemia, desde 2021. Ou seja, o estrago que um governo fez é igual de uma pandemia. Agora, se perguntar, cadê os jornalistas quando fazem as entrevistas com o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia? Né? Não podemos esquecer, o Fernando Haddad, aquele que perdeu as eleições para o governo, perdeu no primeiro turno para Dória, foi tido como o pior prefeito da cidade de São Paulo e agora está na economia, né? Inacreditável. Estudou 2 meses de economia, segundo ele. Mas cadê os jornalistas para fazer essas perguntas? Eu já assisti algumas entrevistas do Fernando Haddad, não assisti todas, mas você vê que ele enrola e não responde tecnicamente sobre o pagamento das dívidas, sobre o endividamento, sobre juros. Ele não entende de economia. As pessoas que trabalham com ele, que foram indicadas por ele para trabalhar, para assessorar ele ali na economia, entendem. Ele não. Ele é apenas um cabeça que foi colocado ali pelo Lula. Ou seja, o Fernando Haddad só faz aumentar imposto. Mês após mês, cada mês é um imposto novo. A arrecadação cada vez mais aumenta. O gasto muito mais. E o Lula agora, né? Agora começou a dar, pensando nas eleições de 2026, começou a dar o auxílio gás. Começou a dar luz de graça pro pessoal. E eu já tô vendo a conversa de que ele quer dar passagem de ônibus para as pessoas. Já estão conversando sobre isso.
gratuita, passagem gratuita. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Eu ainda vou buscar mais informações, mas já está se cogitando isso. Por que o Lula está fazendo isso agora? E é aquela pergunta que eu faço. 4 anos de governo. Não deu no primeiro, não deu no segundo, no final do terceiro ano, dando gás de graça, dando luz de graça. Eu pergunto, isso é preocupação com os pobres ou preocupação com a reeleição? Ele já está afundando o Brasil no primeiro mandato. Esse terceiro mandato, né? E agora ele quer o 4º mandato para quê? Para transformar o Brasil numa Venezuela? Para transformar o Brasil em uma Cuba? Para deixar como a Cristina Kirchner deixou lá na Argentina? É isso que eles querem fazer? A Argentina, que estava numa situação deplorável, está começando a se arrumar por causa do Milei. Mas a situação que estava a Argentina estava se encaminhando para uma Venezuela. É isso que o Lula quer fazer aqui? Se deixar, é isso que vai acontecer. Não, mas o que importa é que Lula é da democracia. Essa é a narrativa. O Marcos Villa disse que o Alexandre de Moraes salvar a democracia. Para o Marcos Villa, que hoje se vendeu vergonhosamente para a esquerda, eu já admirei o Marcos Villa. Eu gostava dos comentários de Marcos Villa, da sua independência, batia em Bolsonaro, Ciro Gomes, em Lula, denunciava a corrupção do Lula. Hoje, o Marcos Villa silenciou-se para a questão da corrupção, está calado, não fala nada, o Brasil está afundando, ele não fala nada, se calou, se vendeu. O Reinaldo Azevedo, que já bateu nos corruptos da corrupção, já falou do Petrolão, do Mensalão, se vendeu também. Estão vendo o Brasil afundando, mas o que importa é que Lula é democrata. O que importa é que Lula está muito preocupado com a soberania do Brasil. É inacreditável, é vergonhoso, mas é a grande realidade. E olha só esse comentário dessa jornalista também falando sobre os Correios. Olha só a situação dos Correios. Quem quebrou os Correios? Para Lula, quem quebrou os Correios é culpa e é responsabilidade do governo anterior, Bolsonaro. Olha só. O governo Lula e a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, né? Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. Os Correios... Olha, gostei desse comentário dela. E é porque ela é de esquerda. Mas nem a esquerda está aguentando. Alguns, tem outros que ainda suportam ver o erro e passar a mão. Mas tem alguns da esquerda que nem eles mesmos estão suportando passar a mão por cima. Porque não adianta, é tapar o sol com a peneira. Estão avaliando um pedido de empréstimo a bancos estatais e privados para salvar as contas até o ano que vem. A situação financeira dos Correios está se deteriorando e deteriorando rapidamente. A estatal teve um rombo no primeiro semestre de 4,3 bilhões de reais. Isso é 3 vezes praticamente o prejuízo registrado no mesmo período do ano passado, a necessidade de 20 bilhões de reais em empréstimo para salvar o caixa do governo em 2025, com 10 bilhões, e mais 10 bilhões para 2026. Esse crédito, esse financiamento está sendo negociado com um pool de bancos públicos e privados, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos privados, mas com taxas de mercado, o que hoje, Márcio, significa taxas muito salgadas, e aval garantia do Tesouro Nacional. Para os bancos, com a garantia do Tesouro, não deixa de ser um bom negócio, porque em última instância é o próprio governo, o próprio Tesouro quem está garantindo essa dívida. Mas é uma dívida cara. É uma dívida cara que nós brasileiros é quem vamos pagar. Eles quebram o Brasil, eles afundam o Brasil e colocam a responsabilidade nos brasileiros. Ou seja, independente se queira ou se não queira, vai ter que pagar, porque eles vão aumentar imposto. Aí os empresários, essas grandes indústrias, eles saem do país, vão investir seu dinheiro fora. E quem dança no final das contas? É o pobre, pelo qual o Lula diz que é o pai deles. O Lula que vende a narrativa que é o pai dos pobres,
prejudica os ricos e no final das contas os pobres que dependem da empresa dos ricos, que eles condenam, que eles gostam de jogar os ricos contra os pobres, os pretos contra os brancos, eles é quem joga, eles fazem essa divisão no país, prejudica os ricos tiram as suas empresas do país e os pobres que trabalham nessas empresas ficam desempregados, pagando juro, nome sujo, inadimplente, sem os salários, quebrado, por causa da irresponsabilidade de um presidente que não tem responsabilidade, não tem nem o que dizer sobre isso, né? É triste, é vergonhoso, é lamentável, mas é a realidade. Nós precisamos mudar o quadro em 2026. É a oportunidade, é a chance. Se o Lula continuar, não sei o que vai acontecer com o Brasil, infelizmente. Essa é a triste realidade. Não tem boa notícia, não. Não adianta a gente vir, eita, boas notícias para 2026. Boa notícia é se o Lula sair e renovar o Senado Federal para colocar impeachment nesses ministros. A não ser, o Brasil vai continuar indo de mal a pior. Essa é a triste realidade. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.